Olá, irmãos, irmãs. Mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui, da nossa casa, do Grupo Espírita Corrente do Bem. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar esses momentos com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a parte 3 do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, principalmente do capítulo 8, especificamente do capítulo 8 da Lei do Progresso. Então, nesse momento, gostaria de pedir a todos que tenham a sua água preparada em cima da mesa, o seu copo com água ou a sua jarra com água, para que após a prece possamos todos magnetizar essa água. Então, inicialmente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em prece, e também ao nosso Mestre Jesus Cristo, agradecendo por mais essa oportunidade reencarnatória, agradecendo por mais esse momento de reflexão sobre a doutrina espírita, sempre com foco no nosso melhoramento como seres, criaturas de Deus, e que possamos sempre trilhar o caminho do bem e da caridade. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos, através da imposição das mãos, colocando as nossas mãos sobre a água a ser fluidificada e emanando para essa água todos os nossos bons pensamentos, nossas energias positivas, para que essas energias possam magnetizar essa água de forma a nos trazer os lenitivos necessários para o nosso bem-estar físico e espiritual. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar falando sobre a criação dos espíritos, que é objeto do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, e peço licença ao grupo humorístico espírita Amigos da Luz para apresentar aqui para vocês um videozinho deles. Acredito que muitos de vocês já conhecem, e humoristicamente eles nos transmitem os conhecimentos da doutrina espírita de forma muito bem humorada, esses ensinamentos. Então eu vou passar um videozinho aqui que explica bem, de acordo com o Livro dos Espíritos, como é a criação do Espírito por Deus e quais são as metas que esse Espírito terá ao vir, ao ser criado pelas mãos de Deus, ok? Então, vou passar o videozinho para vocês. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou! Caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei! Ignorante por quê? Ignorante é você. Ah, você acabou de dizer que eu era inteligente? Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte, em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir.
Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal! É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro! Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada. Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos? Meu Deus, eu tenho irmãos! Que legal! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau! Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo, mas vai ser legal! Então, queridos irmãos, de acordo com o vídeo que acabamos de assistir, fica muito claro em que Deus nos criou simples e ignorantes, mas não nos criou também para ficarmos nesse estágio, né, de simplicidade e ignorância. Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha, de nós podermos escolher qual caminho quereremos trilhar nessa vida, nessa jornada que ele fala. Então, as leis as regras para essa jornada, quando são perguntadas ali pelo Espírito que acabou de ser criado, Deus responde a ele, está na sua consciência. Então, cada um de nós tem dentro de nossas consciências essas regras, essas leis divinas do que é certo e o que é errado. Então, através do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolha, é que decidimos qual caminho vamos seguir nessa jornada. Se é um caminho correto, às vezes até um pouco doloroso, mas correto, ou às vezes um caminho talvez um pouco mais fácil do ponto de vista material, porém incorreto. E esse caminho talvez não nos trará progresso nenhum, muito pelo contrário, nos causarão dívidas kármicas. Então o espírito foi criado para progredir. Deus nos criou para que possamos progredir intelectualmente e moralmente,
para que possamos, ao longo dessa nossa jornada reencarnatória e evolutiva, possamos progredir até chegarmos a ser espíritos puros, assim como os anjos, assim como Cristo, espíritos que, sendo puros, já não vão errar mais, já vão ter a plena consciência de fazer somente o bem, de ser verdadeiro e auxiliar todos aqueles outros irmãos que ainda não alcançaram essa magnitude evangélica, angelical. Então, nós temos aí nessa imagem Cristo, governador do nosso orbe, né, a Terra, e uma multidão de espíritos que estão prestes a reencarnar. Então, a partir do momento que somos criados por Deus, viemos aos orbes também simples e ignorantes, para que o nosso espírito reencarnado em um corpo mais denso possa aprender e progredir. Então, a lei do progresso ao qual todos nós, espíritos criados por Deus, somos regidos, ela nos é dita através do Livro dos Espíritos, na questão 785, onde é dito o seguinte: há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Então, nós vamos ver o porquê que esses dois progressos não conseguem andar lado a lado, mas um depende do outro. Então, o progresso intelectual, o progresso intelectual do ser, do espírito, é o progresso no sentido de evoluir com a sua intelectualidade, no sentido de melhorar o seu conhecimento como espírito, melhorar o seu conhecimento das leis divinas, da criação do nosso planeta, do nosso universo, de tudo que Deus criou. Então, hoje, nós podemos observar o progresso intelectual da humanidade aqui na Terra, observando a evolução da ciência médica nos últimos 100 anos, não é? Há 100 anos atrás, a penicilina praticamente estava sendo descoberta. Então, hoje se tem fármacos muito mais potentes, né, para ações anti-inflamatórias e vários outros processos. Então, vejam só o quanto a medicina já evoluiu no intelecto do ser humano. Assim como esse progresso intelectual também tem acontecido através do homem conhecer o cosmos, através de suas observações com satélites. Hoje o homem consegue colocar vários satélites em órbita, estudar a composição física e química de outros planetas, de poder observar galáxias que estão a anos-luz. Então, tudo isso é progresso intelectual do ser humano. Então, Deus nos criou simples e ignorante para que, através desse progresso intelectual, deixemos de ser ignorantes, mas ignorantes do ponto de vista da falta de conhecimento da criação e das leis divinas. Então, o progresso intelectual é uma lei natural, uma lei criada por Deus, e todos nós, seres humanos, espíritos, nós devemos progredir intelectualmente,
nós precisamos compreender, estudar e aprender cada vez mais. Então, o progresso intelectual é uma lei natural. O segundo progresso, dito no Livro dos Espíritos, é o progresso moral. Progresso moral. E por que às vezes eles não andam juntos? Muitas vezes se progride intelectualmente, mas a moral desse ser continua muito baixa. Então Deus nos criou não para ficarmos estacionados nessa ignorância moral e também na ignorância intelectual. Então esse progresso moral é uma lei que vem trazer para o homem a necessidade de ele se melhorar moralmente, de ele respeitar moralmente os seus irmãos que Deus criou, que nos colocam, Deus nos coloca em contato para que possamos progredir juntos. Então, através do nosso livre-arbítrio, nós é que decidimos de que forma vamos progredir moral e intelectualmente. Então, a lei do progresso, ainda na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo do progresso? E esse progresso que Kardec pergunta é do progresso moral e intelectual. E a resposta dos espíritos é bem categórica: o orgulho e o egoísmo. Então, esse progresso moral, essa lei do progresso moral, vem justamente para nos ajudar a arrancar de nós mesmos o orgulho e o egoísmo. Porque enquanto nós, como seres criados por Deus, como espíritos, possuirmos dentro de nós o orgulho e o egoísmo, esses dois obstáculos vão nos impedir de progredir intelectualmente e moralmente. Então, o orgulho e o egoísmo são duas grandes chagas, as duas maiores chagas do ser humano, do espírito. E cabe a nós, como espírito, vencermos dentro de nós mesmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para que nós possamos progredir intelectualmente e progredir moralmente. Então, Kardec, sendo um grande pedagogo e um homem inteligentíssimo, Kardec já dizia, na época dele, que, em se tratando de progresso moral de uma sociedade ou da sociedade global como um todo, ela só pode ser alcançada nas próximas gerações, nas gerações vindouras. Então, hoje, nós temos dentro da nossa sociedade, vamos nos limitar aqui aonde estamos, apenas para um paralelo de comparativo, né? Nós estamos dentro de um determinado progresso moral e intelectual no Brasil. Mas alguns desses vícios que a nossa sociedade tem só podem ser arrancados nas próximas gerações. Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, a coisa mais natural aqui para nós era descascarmos uma bala e jogar o papel no chão, ou qualquer outro tipo de lixo. Hoje, se nós fizermos isso, uma criança de 3 anos já nos repreende. Olha, não pode jogar o papel no lixo, é feio. No chão, tem que jogar no lixo, é feio. Então, somente
as próximas gerações terão capacidade de vencer esse problema moral da sociedade também. E é isso que Kardec fala. Portanto, Allan Kardec nos deixou uma máxima com base em todos os estudos e toda a codificação da doutrina, baseado-se nas leis morais, em que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Então, essa frase de Kardec elucida muito bem, compila essa questão das leis morais contidas no Livro dos Espíritos. Então, Kardec também nos diz que o fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele, não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Cabe acrescentar aqui um parênteses em que Kardec pergunta, quando ele pergunta aos espíritos, mas qual a verdadeira religião? Qual a religião mais correta, então? E os espíritos são categóricos em responder para ele. É aquela que torna o homem melhor. É aquela em que nos faz melhor. Então não existe a religião perfeita. A religião, ela está dentro do nosso coração. A religião perfeita é o amor. Cristo não deixou escrito lá nos evangelhos: a verdadeira igreja ou a verdadeira religião é só aquela. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Espiritismo, mais uma vez, vem comprovar a sua característica evangélica e o seu cunho evangélico, de posse dessas observações de Allan Kardec e também do Cristo. Então, queridos irmãos, fica aqui esse versículo de Romanos para a nossa reflexão de hoje, lembrando que somente através do amor é que nos tornaremos criaturas melhores e alcançaremos a angelitude. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela oportunidade e desejo que tenham uma ótima semana. Então, nesse momento vamos fazer uma prece de agradecimento e encerrar essa explanação de hoje. Então, mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, e também a Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, também aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, pela oportunidade que tivemos, e rogamos sempre a luz para o nosso caminho, para que possamos sempre progredirmos intelectual e moralmente. Que assim seja.